Olá, então, na data de hoje nós vamos dar continuidade, aos programas nacionais aí de fortalecimento da agricultura familiar. Então, nós já tínhamos comentado nas aulas passadas três políticas de incentivo que eram direcionadas diretamente à agricultura familiar. Então, nós falamos primeiro daquele PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele visava, então, dispensar licitações para que se conseguisse comprar aí produtos, então, de origem da agricultura familiar, para abastecer hospitais, para manutenção de estoque, para abastecer aí instituições públicas, bem dizer. E aí depois nós comentamos daquele PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vimos aí então que é quando pelo menos 30% da renda que o governo direciona às escolas, elas devem ser utilizadas, para fins de merenda, que elas devem ser utilizadas comprando produtos de origem, de agricultura familiar daquele local, respeitando as regras culturais, tudo isso. E aí nós vimos um último programa, que era o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Então esses programas aí direcionados, com baixos juros, e bastante incentivo a esse pequeno, entre parênteses, agricultor, que foi reconhecido lá na Lei da Agricultura Familiar. Então, a partir de lá, foram criados muitos programas, e esses programas sempre visando fortalecer esse tipo de agricultura que é a principal, aquela que coloca alimento na mesa do brasileiro. E então, hoje nós vamos falar do famoso, PRONAF, ou Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele que é muito famoso. Antes do PRONAF, existiam programas regionais que pouco reconheciam, a importância da agricultura familiar. Então, eram programas que tinham juros altos, não eram específicos para aquela classe. E foi lá em 1995 que o PRONAF foi criado e marcou o reconhecimento da agricultura familiar. Porque através do PRONAF e esses juros baixos, para o financiamento, o produtor conseguiu incentivo para melhorar sua produção, seja através de custeio, seja através de compras de implementos, de maquinário, Então ele conseguiu aí desenvolver melhor, a sua produtividade e colocar aí um pouco de modernidade dentro da sua propriedade. Então nós temos aí o nosso programa que em 2015 já completou 20 anos, Então ele marcou aí um grande reconhecimento da agricultura familiar. E como que ele surgiu? Na verdade existia um movimento sindical, que exigia uma política pública que financiasse a agricultura familiar a taxa de juros diferenciadas, visto que esse pequeno produtor, não tinha condições de subsidiar aí pagamento de grandes taxas de juros. Então, foi aí que o governo criou, esse programa para melhorar então essas taxas de juros para o produtor pequeno, tanto que a gente vai ver que ele tem aí diferentes faixas, Tanto que aqueles que são médio produtor e grande produtor, eles têm os juros mais altos. E o objetivo desse programa, então, foi estimular a renda, fazer com que esse produtor também não desista da sua produção, que cada vez aumente, modernize, se fortaleça, Então, com esse financiamento, ele consegue com segurança, porque ele está pegando um dinheiro emprestado de uma fonte segura, o governo, e qualidade. Então, assim, ele consegue melhorar a sua produção, modernizar a sua produção e fazer aí até casa. Esse ano a gente até tinha comentado, que o Plano Safra 2019-2020 veio com uma novidade que era um financiamento com valores que até de 50 mil para construções, rurais. Então, até isso agora o programa veio. E aí, então, quem rege esse programa é o Plano Safra. Esse Plano Safra, ele é anual, e lá, sempre em junho, ele é lançado para o ano posterior. Então, esse ano, depois lá no último slide até vai ter colocado aí, Então, foi anunciado agora, dia 21, essa semana que passou, foi anunciado que ele vai ser lançado e provavelmente no dia 15 de junho. Então, essa data já está marcada, para o dia 15 de junho ele ser lançado. Sempre se faz uma festa, se faz um evento muito grande para o lançamento desse plano, mas esse ano não vai poder acontecer, por causa da pandemia. Então, está marcado aí que ele vai ser uma reunião online, um evento online para esse lançamento, que está marcado para o dia 15 de junho. Porém, lá na entrevista que eu vi o secretário comentando, ele falou que pode ser que tenha alguma atualização, se o presidente quiser participar dessa reunião, porque geralmente ele participa, do lançamento desse plano, visto que a agricultura é uma grande responsável pelo PIB do país,
E aí, então, ele vai, quem sabe, possa trocar essa data, mas em contrapartida é o que se tem de certo aí, 15 de junho, o lançamento do 2021, né? E visto que a nova safra aí, então, começa dia 1º de julho, ele já começa a valer. E aí, então, né, os objetivos, nós comentamos, estimular e fortalecer, né, esse pequeno produtor. Pequeno produtor, né, agricultura familiar, sim, mas também esse financiamento ele vai abranger outras áreas, porém com uma taxa de juros diferenciada. Então, o Plano Safra, quando ele é lançado com um valor total, né, que vai ser aí dividido dentro dessas categorias. Então, por exemplo, o último Plano Safra, que é esse que está vigente até o dia 1º de julho desse ano, ele tinha um total de 225,59 bilhões. Então, quando lançam esse Plano Safra, lançam essa cartilha, né? Essa cartilha fica ali no site do Ministério do Desenvolvimento, né, da Agricultura e Pecuária. Quem quiser pode acessar, né? Então, eles tinham aí para gastar na agricultura 225,59 bilhões de reais, sendo que desses, né, 169,33 bilhões estavam destinados ao crédito rural para custeio, comercialização e industrialização desses produtos. Para investimento, um valor menor de 53,41 bilhões. E só para o Pronaf, então, estava separado 31,22 bilhões que poderiam abranger custeio, comercialização, industrialização. E as taxas de juros, né, que vieram para essa safra que está se findando aí, que está acabando, para custeio e comercializações do Pronaf, as taxas estavam entre 3 e 4,6 ao ano, né? Para os pequenos que não se enquadram na agricultura familiar, né, que não preenchem aqueles requisitos. Lembra que nós tínhamos a lei da agricultura familiar, que dizia que não podia ter mais que 4 módulos fiscais, que a renda lá não poderia passar uma quantidade. Então, aqueles que não se enquadram dentro da lei da agricultura familiar e os médios já pagam uma taxa de juros um pouquinho maior, 6% ao ano, e eles são enquadrados no Pronamp, né, do médio produtor. E os demais, né, os grandes produtores, aí nós até comentamos lá que o INCRA, ele sancionou uma lei dizendo os tamanhos, né, da propriedade para se encaixar em pequeno, em médio e grande. E aí, então, esses demais, que são os grandes, terão juros de 8% ao ano. Estava vendo uma entrevista no Canal Rural essa semana com o secretário, quando ele comentou até que vai ser lançado no dia 15 de junho o plano, né, que essas taxas de juros, elas foram colocadas, estabelecidas em uma época que a taxa Selic, que nós já comentamos o que é aquela taxa de juro base, né, que rege todos aí os financiamentos, numa época que essa taxa Selic estava em 11%. Então, imagina que essa taxa de juros base estava a 11% e eles conseguiram estabelecer, né, taxa de juros de 3 a 4,6%. Então, juros bem abaixo da taxa nacional mesmo. E agora nós estamos trabalhando com uma taxa Selic de 3%, né? Porém, e ainda na proeminência de abaixar mais, né? Não vai zerar, mas vai abaixar mais. E aí, então, né, eu estava vendo que o secretário comentou, né, a jornalista falou que, perguntou se agora que a taxa estava mais baixa, se eles iam conseguir reduzir mais e tal. Ele falou que sim, que a ideia era reduzir, porém ele ainda não pode comentar, né, o CNA mandou lá umas propostas e tal para diminuir essas taxas de juros, mas como nós estamos passando aí por essa pandemia, né, o Tesouro Nacional, ele tá um pouco limitado de verbas. E aí, se ele acabar baixando demais a taxa de juros, vai ser menos verba que ele vai conseguir disponibilizar para o novo Plano Safra. Então, eles estão aí nesse embate, ele não quis contar, né, ela até ficou perguntando, ele não quis contar aí na entrevista. Tem várias entrevistas e como foi lançada essa entrevista e a data do lançamento essa semana, então se você colocar Pronaf ali no Google, tem muitas notícias agora dessa semana, né, porque está aí nessa expectativa do lançamento. Então, porém, ele ressaltou, né, que eles não conseguem abaixar tanto a taxa de juros, porque estamos num déficit aí, né, o Tesouro Nacional, por causa dos gastos extras por causa da pandemia, mas também eles entendem que é a agricultura, que é aquele fator tão grande que vai conseguir, né, quando passar essa pandemia, ajudar o país a se fortalecer. Então, eles não podem colocar pouco recurso, né, para esse Plano Safra. Então, o Plano Safra aí vai ser lançado daqui uns dias. Quem se beneficia dele, nós já comentamos, né, aqueles que estão lá na lei da agricultura familiar. Então, aqueles que se enquadram dentro da lei,
os beneficiários, né, do Programa Nacional da Reforma Agrária. Então, quando o assentado lá, quando ele foi assentado, ele vai passar a ter um documento de direito daquela terra. Então, ele consegue tirar a DAP, né, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que nós vamos ver. E aqueles que também participaram do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que nós comentamos na aula passada, os pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, quilombolas, indígenas, extrativistas e também cooperativas e associações de pequenos produtores, ou agricultura familiar. E aí, para que esse produtor consiga acessar o PRONAF e outros também programas de incentivo à agricultura familiar, ele precisa ter esse DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Então, ele é o principal, né, documento aí de identificação do agricultor familiar e ele dá para esse agricultor familiar a permissão de acesso a essas políticas. Essa DAP é uma por família, que é considerada a DAP principal, porém tem DAPs acessórias para categorias diferentes. Por exemplo, DAP mulher, jovem, elas têm umas outras categorias diferentes, né? Mas essa é a principal. E aí, o produtor ele tem que tirar essa DAP no município que ele mora, existem documentações, né, informações necessárias do tamanho da terra, documentação da terra, documentação do produtor, documentação de esposa, se ele tiver, né, declaração de CPF, esses documentos todos que ele vai ter que levar lá e ele vai se enquadrar aí nesses tipos, né, esse tipo DAP A e AC para quem participou, né, do Programa Nacional de Reforma Agrária e de Crédito Fundiário. O tipo B, né, para aquele que tem renda menor de 23 mil anual, o V maior de 23 mil anual. Então aqui só coloquei exemplos, existem outros tipos de DAP, né? Existem vários tipos de DAP e aí ela vai ser de acordo com o programa que o produtor participou ou a renda anual, né, que ele vai ter. Aí ele vai se enquadrar em tipos de DAPs diferentes. Quem tem direito, né, ao PRONAF? O produtor que possui uma área rural de até 4 módulos fiscais, né? Então isso nós já tínhamos comentado lá na Lei da Agricultura Familiar, né? Que ele tem que ter como principal fonte de renda as atividades, né? A exploração da propriedade. Não possuir uma renda bruta anual de até 360 mil, essa renda tem um tanto por cento que ela tem que ser obrigatoriamente advinda da terra, mas não precisa ser 100%. Se alguém da família trabalhar em algum lugar na cidade, por exemplo, pode incluir essa renda até um percentual. E aí, para você, quando você tira a DAP, né, quando você tem essa declaração de aptidão ao PRONAF, inclusive, ela tem uma validade de 3 anos, e agora eu estava vendo esse ano que por causa da pandemia ela foi prorrogada, né? Então as DAPs que vencem esse ano, de março a dezembro, o produtor vai ter o direito de tê-la valendo mais aí por 6 meses. Então ela foi prorrogada a sua validade por 6 meses. E aí quando você tem essa DAP, você tem, né, como entrar nesse mercado. Então você tem direito, né, às ações, por exemplo, para participar não só do PRONAF, como eu tinha comentado antes, mas do PA, que nós comentamos na aula passada, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, dos serviços de assistência técnica e extensão rural, que quando você acessa o PRONAF, você já ganha até esses serviços aí, você consegue já uma assistência técnica e extensão rural. Geralmente, seguro rural também, quando a pessoa consegue acessar o PRONAF, ela já acessa automaticamente uma linha ali de seguro, né? E o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E aí esse Programa Nacional da Agricultura Familiar, né, o PRONAF, ele tem os seus subprogramas. Desses subprogramas, eu coloquei alguns ali, né, só para dar mais ou menos uma comentada, porque ele vai se subdividindo, né, então ele tem ali as suas divisões para abranger públicos específicos. Então a agricultura familiar, ela pode se dividir em várias categorias, né, então por exemplo ali agroindústria, quando a pessoa vai pegar e vai ter acesso a esse PRONAF agroindústria, né, ele pode ser aí pessoas físicas ou cooperativas ou pessoas jurídicas e vão investir aí então em beneficiamento de armazenagem, processamento do alimento, né, comercialização agrícola, para você conseguir gerar fazer uma indústria mesmo, para você conseguir explorar, né, o turismo, explorar esses produtos, né, montando aí uma microindústria, desculpa. PRONAF Mulher,
financiando essa mulher agricultora, né? Então ela vai estar lá, uma família enquadrada no Pronaf, independente do estado civil dela, ela consegue uma linha de crédito diferenciada por ser mulher. Agroecologia, né? Aquelas pessoas que aí trabalham em sistemas de produção agroecológicos, né? Orgânicos principalmente, que a gente sabe que uma produção é menor, então aí inclui-se um tipo de custo relativo à implantação e manutenção, né, desse empreendimento. Você consegue também lançar mão desse subprograma de agroecologia. O eco também, né, para quem trabalha aí com silvicultura, adoção de práticas de conservação e fertilidade do solo, né, visando mais a recuperação da área, né, melhorando a capacidade reproduzida, de produtiva, trabalha com fontes de energias renováveis. Então, quando você se enquadra em determinadas tipos de produção, você consegue acessar esses subprogramas, né? Outro exemplo, mais alimentos, né? Visando o aumento da produtividade e elevação de rendas para as famílias, né? Vai investir na estrutura de produção e serviços. Outros também do microcrédito, do jovem, né? Então nós já comentamos ali na aula passada, por exemplo, do crédito fundiário, que os jovens eles têm muito incentivo, porque é interessante para o governo que esses jovens eles continuem substituindo seus pais no campo, né? Porque tinha uma época que o jovem não queria mais ficar no campo, então eles iam embora para as cidades e quem é que assumir depois, né? A produção. Então, que os jovens sejam maiores de 16 anos e menores de 29 anos, além de outros pré-requisitos, eles vão conseguir acessar, né, esse tipo de renda. Cotas partes, por exemplo, né, para as cooperativas e associações de produção rural, né, para aplicar esse dinheiro para capital de giro, para custeio, investimento, saneamento, né? Então, temos aí esses vários subprogramas, né? Ali, por exemplo, do microcrédito, né, do grupo B, por exemplo, ali vai ser de acordo com a renda bruta familiar da pessoa, né? Então, aí, se ela tiver aí uma renda bruta menor, né, de até 20 mil reais, nos 12 meses de produção anterior, ela consegue acessar esse microcrédito. Então, nós temos aí diversos subprogramas, né, que quem acessa o Pronaf consegue, além de outros ali, né, que tem, por exemplo, semiárido, floresta, né, não, só coloquei aqui do lado alguns pra gente comentar, porque senão vai ficar comentando sobre todos, que são bastantes. E aí coloquei então novidades, né, que eu já comentei antes, só coloquei aqui para terminar, para me lembrar de falar, caso eu esquecesse, né, que dia 15/5 de 2020, então tá marcado o lançamento do plano 2020-2021. Naquele dia o produtor vai conseguir saber qual que é a quantidade de recurso que o governo separou, né, para a agricultura no ano, né, nessa próxima safra, então que tem como data aí de início dia 1º de julho. Vai ser lançado aí numa plataforma eletrônica, né, se tudo der certo, exatamente nessa data e em um horário a ser confirmado. Porém, ainda pode ser que tenha mudanças, né? Então, qualquer coisa procurem. Se alguém tiver interesse de assistir, né? Vou ver se eu consigo encontrar a plataforma, até coloco lá no Moodle para a gente discutir depois sobre esse lançamento. Então, até breve, de noite nós conversamos lá no Google Meet. Espero que estejam todos bem e até logo.